crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Larissa e nesse vídeo iremos fazer as correções das atividades da semana 13 a 17 de julho. Vamos iniciar pelo livro didático de língua portuguesa. Vamos para a página 97 do livro e lá daremos continuidade às atividades referente à carta de Ronroso. A atividade 9 pede para a gente reler um trecho da carta. E nesse trecho há umas palavras destacadas. Ajude-me! Não! Essas palavras Ronroso escreveu com letras maiores. Atividade IA 9. Observe as palavras escritas em letras maiores. Qual será a intenção de Ronroso ao fazer isso? Nossa resposta correta: Ronroso quer chamar a atenção do tio para que o considere importante em sua mensagem. Ou seja, ele escreveu essas palavras grandes destacadas para chamar a atenção do tio Mecabro. Atividade B. Esse jeito de escrever com letras maiores, pedindo ajuda, mostra que temos 3 alternativas corretas. Primeira alternativa, Ronroso tinha intimidade com o tio? Sim, por isso que é a nossa resposta correta. Quando temos intimidade com alguém, queremos chamar a atenção. Porque o que é intimidade com alguém? É quando a gente é próximo de alguém. Sente-se à vontade com essa pessoa. E é por isso que ele escreveu com letras grandes, porque ele tinha intimidade com o tio e a nossa resposta correta. Segunda alternativa, Ronroso não costumava falar com o tio. Não é a nossa resposta correta, por quê? De acordo com a sua linguagem com o tio, mostra o quê? Intimidade, a proximidade, ou seja, eles sempre conversavam bastante através de correspondências. Então, essa alternativa não está correta. Terceira alternativa, o tio era uma pessoa bem próxima de Ronroso, sim, por isso que eles eram íntimos. Então, nossa alternativa terceira está correta. Quarta alternativa, Ronroso não podia ser espontâneo, íntimo. Não, essa resposta não está correta. Por quê? Porque ele era espontâneo com o tio e ele era íntimo com o tio. Percebemos isso ao reconhecer os detalhes da carta e a linguagem que ele utiliza para conversar com o tio. E a última alternativa, que está correta, Ronroso era espontâneo ao falar com o tio. Ou seja, ele diz o que pensa para o tio. E quando dizemos o que pensamos para alguém, demonstra que intimidade e proximidade com essa pessoa. Por isso, essa resposta está correta. Atividade 10. Em uma carta, há 2 elementos que não devem faltar. Escreva o nome a que corresponde esses elementos na carta que você leu, que é a carta de Ronroso. Aqui pergunta quem é o destinatário e quem é o remetente. Destinatário é para quem a carta está sendo enviada. Então, a carta ela está sendo enviada para quem? Para o tio Mecabro. Segundo tópico, remetente. Refere-se a quem está enviando a carta. Quem está enviando a carta é o Ronroso Saramago de Bragança B. Página 98. Atividade 11. Leia as legendas abaixo e circule com as cores indicadas as partes correspondentes na carta de Ronroso. Vocês percebem que as páginas de língua portuguesa estão a cores? Foi o único livro, além de história até o momento, que eu consegui achar a cores e trazer aqui para vocês. No livro de explicações, eu pedi para vocês fazerem essa atividade escrevendo, como mostra aqui na resposta da página. Se caso vocês quiserem complementar essa atividade, vocês podem também estar circulando de acordo com as cores que pede. Então vamos lá. Primeiro tópico pede para a gente indicar onde que fica o local e a data de uma carta. Então o local e a data sempre fica no início da carta, por isso que aqui tem uma flechinha e escrito local e data. E vocês também podem circular, como pede aqui na atividade, de azul. Segundo aqui, saudação e destinatário. Aonde ficam essas informações, a saudação e o destinatário? Logo abaixo, do local e da data. Então, temos aqui uma flechinha com a nossa resposta correta. Se vocês quiserem, podem estar aqui circulando de vermelho.
Terceiro tópico, mensagem principal, que é o corpo da carta. Então, onde é a nossa mensagem principal? O corpo da carta. É o assunto que estamos, né, se referindo aqui, lendo aqui, no caso, o Ronroso. Então, a flechinha aqui indicando mensagem principal, o corpo da carta. E no nosso último tópico, despedida e remetente. Com certeza, né, fica logo abaixo da carta. Depois, na mensagem, temos a despedida e o remetente, que se refere a quem está enviando a carta. Essas são as características principais que deve conter numa carta. Atividade 12. Releia. PS. O nome dela é Hilda Bruxilda, apelido HB. É comum encontrar as palavras PS, assim escritas, ao final de cartas, depois da despedida e da assinatura. Qual é a provável razão de Ronroso ter colocado essas letras com a frase acima? A questão pergunta qual é o motivo de Ronroso ter escrito PS, o nome dela é Hilda Bruxilda, apelido HB, mesmo depois de ter escrito toda a carta. Nossa resposta correta provavelmente percebeu que havia se esquecido de citar o nome da bruxa a que se referia. Lembrando que PS significa pós-escrito, então após escrevermos uma carta, lembramos que esquecemos de escrever algo importante, colocamos lá embaixo PS e a mensagem que ainda queremos falar. Atividade 13. Carta é uma forma de correspondência usada para as pessoas se comunicarem por escrito quando estão distantes. Nos dias de hoje, que outros meios de se comunicar Ronroso poderia ter utilizado? Registre no caderno, mas aqui eu pedi para vocês registrarem no livro mesmo. Nessa questão, eu pedi para vocês escreverem, os meios de comunicação que vocês conhecem. Aqui o livro sugeriu o e-mail, SMS, mensagem instantânea por celular ou redes sociais como o WhatsApp, o Facebook. Esses meios, esses mecanismos, eles são usados nos dias de hoje para nos comunicarmos entre nós. Página 99, atividade 14. Se Ronroso tivesse de enviar a carta pelo correio, ele precisaria o quê? De preencher o envelope, para colocar a carta dentro dele. Vamos ajudá-lo. Então, aqui tinha dois momentos. O primeiro momento, que é o destinatário, para vocês colocarem as informações de Mecabro. Essa é a parte da frente da carta. E o segundo momento era para vocês colocar as informações do remetente, ou seja, as informações do Ronroso, que ficam na parte de trás do envelope. A parte da frente, que é o destinatário, não tem as respostas, porque lembram que eram pessoais, vocês que iam inventar o endereço de Mecabro. O nome da rua, o número da casa, cidade e o CEP eram todos inventados por vocês. E na parte de trás do envelope, vocês iriam colocar as informações que temos do remetente, que é o Ronroso. Então, o nome dele, Ronroso Saramago de Bragança B. Qual é o seu endereço? Ele mora na rua 13 Chaminés. O número não temos, pois é uma resposta pessoal que vocês irão inventar um número para ele. A cidade, o nome da cidade é o Campo das Ortigas. E o CEP também não temos, que vocês podem estar inventando aqui para preencher o envelope. Aí vem carta pessoal. 1. Você deve ter ficado curioso para saber se Hilda Bruxilda deixou de ser bruxa. Leia e descubra na coletânea na página 270. Sabemos que nós, alunos, a maioria não temos a página 270, porque temos o Xerox, mas eu vou trazer aqui para vocês e fazer a leitura dessa parte da carta. Estou aqui na página 270. Novamente, Ronroso envia uma carta para o seu tio Mecabro. Lembram que ele tinha um problema, que a bruxa dele não queria ser bruxa? Será que ele conseguiu resolver esse problema? Será que a bruxa dele finalmente decidiu ser bruxa? Para sabermos, eu vou ler para vocês. Preste bastante atenção. 13 Chaminés, Sol-feira, dia 12 deste ano. Caro tio Mecabro. Bem, eu não sei como, mas funcionou. HB pediu ao príncipe para acabar com o dragão do bosque ladeira abaixo, que não a deixava dormir à noite,
e ela começou a tremer como vara verde. Nessa parte, Ronroso diz para o seu tio que funcionou, as tentativas de fazer com que a Gabi virasse uma bruxa de verdade. E depois ele começa a contar como que foi. Ele diz que havia um dragão, que não a deixava dormir à noite. E para pedir ajuda, a Gabi, a bruxa, pediu ajuda para um príncipe, para que ele acabasse com o dragão, fazendo o quê? Jogando o bosque a ladeira abaixo. Porém, o príncipe começou a tremer como vara verde. Vamos ver o final dessa história. Ela, a bruxa, está desconfiada de que ele não seja um príncipe de verdade. Então, me pediu que empilhasse 10 colchões sobre uma ervilha. Disse que, como contos de fadas, se ele tivesse sangue azul, sentiria a ervilha ao se sentar sobre a pilha. Nessa parte, Ronroso faz referência à historinha A Princesa e a Ervilha. Vocês conhecem? Nessa história, para que a família descobrisse se a princesa era verdadeira ou não, eles colocaram 10 colchões empilhados, um em cima do outro, com a pequena ervilha lá embaixo. Se a princesa dormisse em cima de 10 colchões, com a pequena ervilhinha lá embaixo, e mesmo assim conseguisse sentir a ervilha, quer dizer que ela era uma princesa de verdade, ou seja, de sangue azul. Por isso que a Gabi pediu para Ronroso empilhar em cima de uma ervilha 10 colchões para que o príncipe dormisse sobre eles. Assim eles iriam descobrir se o príncipe era verdadeiro ou não, se ele tinha sangue azul ou não. Então Ronroso continua. Bem, enquanto empilhava os colchões, tive uma ideia, não coloquei nenhuma ervilha. Quem ia saber? Esse gato é muito malandro mesmo, né? Não colocou a ervilha só para o príncipe não sentir. E a bruxa continuar desconfiando de que ele não era um príncipe de verdade. Qual será a intenção de Ronroso, nesse esquema que ele aprontou? Sabemos que ele quer que a bruxa dele seja bruxa, fazendo poções, conviver com não-bruxos. Então talvez ela, desconfiando do príncipe, faria mais magias de bruxa, para poder descobrir. Espero que vocês tenham gostado dessas cartinhas que Ronroso deixou para nós. Agora iremos para a página 102 do livro. Vamos falar um pouco sobre gramática, a linguagem formal e informal. No vídeo de explicações da semana, aprendemos um pouco sobre isso, que a linguagem formal é uma linguagem cerimoniosa, ela não é espontânea. Ela respeita os padrões da linguagem culta, da norma culta da língua portuguesa. Nela não contém gírias e também não contém intimidade. Ao contrário disso, temos a linguagem informal, que é a linguagem que o Ronroso usa para se comunicar com o tio. É uma linguagem descontraída, uma linguagem espontânea, do dia a dia, do cotidiano, onde demonstra intimidade com a pessoa. Nela, podemos até falar gírias. Essas são as principais diferenças da linguagem formal e informal. Então vamos para a atividade 1. Releia o trecho e observe a forma como Ronroso se expressou com seu tio. Você sempre me disse que se eu estivesse encrencado, deveria te procurar. Pois é, eu estou com um problemaço, ajude-me. Após reler esse trecho, temos as atividades. Pinte os quadradinhos que melhor indicam o que podemos observar sobre a linguagem de Ronroso no trecho lido. Já sabemos que a linguagem de Ronroso é uma linguagem informal. Agora vamos preencher os quadradinhos de acordo com essa informação. Primeiro quadradinho, é uma linguagem cerimoniosa? Ou seja, uma linguagem cortês, que não é nada espontânea?
Não, né? Totalmente ao contrário disso. É uma linguagem bastante espontânea, por isso não é a nossa primeira alternativa correta. Segunda alternativa está correta, por quê? É espontânea. Sim, a linguagem que Ronroso utiliza para o seu tio é espontânea, ele não pensa antes de falar. Ele já fala o que pensa porque ele tem intimidade com o tio. Terceiro tópico, estamos aqui. Está longe do que se fala no dia a dia? Não, né? Totalmente ao contrário disso. A linguagem que Ronroso utiliza é realmente do dia a dia, do cotidiano. Por isso que essa resposta não é a correta. Vamos aqui para esse lado. Está próxima do que fala no dia a dia? Sim, né? Uma característica de linguagem formal. Logo abaixo, revela proximidade com o tio? A linguagem que Ronroso utiliza? Sim, revela proximidade, que os dois têm intimidade, por isso que está correta. E a última alternativa, revela distância do tio? Não, né? A linguagem revela proximidade, por isso não está correta. Então temos 3 respostas corretas na atividade 1. Atividade 2. Essa atividade vai nos dar exemplos de linguagem formal e informal, e assim poderemos fazer comparações. Bilhete 1. Quicote. O almoço está no micro-ondas, é só esquentar. Beijo, mamãe. Aqui é um exemplo de linguagem informal, mostrando intimidade entre a mãe e o seu filho. Bilhete 2. Percebam a diferença. Dona Sandra, aqui estão os documentos que a senhora pediu. Se estiver faltando algo, por favor, telefone nos avisando. Atenciosamente, Margarida Sereno. Aqui já temos um bilhete com características de linguagem formal. Ou seja, uma linguagem mais culta da língua portuguesa. Até o início, Dona Sandra se referindo a Sandra. Então, percebemos aqui que há uma formalidade na linguagem, ou seja, as duas são diferentes. Vamos ver as seguintes. Aqui na página 103 temos o bilhete 3. Lu, cadê meu cinto roxo? Estava em cima da mesinha e sumiu. Quero usar meu cinto hoje, tá ligada? Pri. Aqui percebemos que é uma linguagem informal, ou seja, do dia a dia, do cotidiano, mostrando a proximidade entre a Pri e a Lu. E depois temos o bilhete 4. Ele diz assim: Senhor Graciliano Coutinho, encontrei esta carteira na frente da sua casa. Acho que lhe pertence. Não o conheço, mas o reconheci pela fotografia, pois moro na rua Vitorino César e já vi o senhor por aqui. Amigavelmente, Murilo Setiborano. Percebemos que o bilhete 4 ele é uma linguagem formal, né, com a norma culta da língua portuguesa. Ele se refere a Murilo, ou melhor, a Graciliano, por senhor. Ou seja, o bilhete 3 e o 4 mostra, né, que o bilhete 3 dá intimidade entre as duas pessoas e o bilhete 4 não, por isso que há mais formalidade. Com base nessas comparações, vamos fazer a atividade A e B. Atividade A. Em quais dos bilhetes a linguagem é mais formal, mais cerimoniosa? Quais palavras indicam formalidade? Então, nossa resposta correta nos bilhetes, claro, né, 2 e 4. Essa é a resposta da primeira perguntinha. A segunda pergunta diz assim: quais palavras indicam formalidade? Então aqui o livro sugeriu, dona, senhora, atenciosamente, senhor, amigavelmente. Então, através dessas palavras, conseguimos identificar que o bilhete 2 e 4 é considerado um bilhete formal. Atividade B. Em quais dos bilhetes a linguagem indicada mais familiaridade entre o remetente e o destinatário, ou seja, linguagens informais, que são usadas no cotidiano, no dia a dia, mostrando intimidade entre as pessoas? Então, nossa resposta correta no bilhete 1 e 3. Depois tem a segunda perguntinha na B. Por quê? Então, aqui no livro sugere, no bilhete 1, o destinatário é chamado por um apelido. Qual era o apelido do menino? Quicote, né? E no final recebe um beijo do remetente. No bilhete 3, o destinatário e o remetente são tão íntimos que nem é necessário escrever os nomes na forma completa. Lembram? Observem lá no bilhete 3, Lu e Pri. Ou seja, demonstra intimidade entre elas, por isso que é uma linguagem informal.
Logo embaixo temos algumas informações. A expressão tá ligada é uma gíria muito usada entre os jovens. Abaixo temos um quadro verde que explica o que são gírias, que são algumas expressões usadas em situações informais. Depois dá alguns exemplos, da hora, tipo assim, causar, tô ligado, legal. E embaixo do quadro verde explica que há momentos que podemos, que é mais adequado para usar gírias, que é em casos de informalidade. Porém, há momentos mais cerimoniosos que utilizamos a linguagem formal. E nela não contém gírias. E com essas atividades aprendemos um pouco mais sobre a linguagem formal e informal e as suas diferenças. Agora vamos para as correções das atividades de matemática. Estou na página 212 do livro e nela estamos estudando a unidade de medida que é o litro e o mililitro, que é uma unidade de medida de capacidade. Aprendemos no início da semana que essa unidade de medida serve para nos indicar a quantidade de líquido que há dentro de algum recipiente. E vimos vários tipos e exemplos de recipientes diferentes. Aprendemos que recipientes que estão escritos 1L ou 1 litro equivale a 1000 mililitros. Ou seja, a cada 1000 litros equivalem a 1 litro. Ou melhor, 1000 mililitros equivale a 1 litro. Podemos pegar como exemplo a caixa de leite. A maioria das caixas de leite contém 1 litro, ou seja, 1000 mililitros. Agora, se observarmos uma latinha de refrigerante, ela contém 350 ml, ou seja, 350 mililitros, bem menor que a quantidade de 1 litro, que equivale a 1000 mililitros. E referente a esses estudos e reflexões do começo da semana, vamos resolver então aqui as atividades. Atividade 1. Marcos foi comprar 1 litro de água no mercado. Veja as opções que ele encontrou. Então, sabemos que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Ao chegar no mercado, ele observa as opções que ele tem para comprar água. Ele vê várias garrafinhas pequenas, que contêm 250 mililitros. Cada uma custa R$1. E vê também garrafas maiores, de 1 litro, a capacidade de cada garrafa, e ela custa R$3 cada. Com essas informações, ele pensa, preciso comprar 1 litro de água. O que devo escolher para gastar menos? Garrafa de 250 mililitros ou garrafa de 1 litro? O problema aqui em questão envolve, na verdade, o sistema monetário, que é o dinheiro, e ele quer saber qual que ele vai gastar menos. E também envolve a unidade de medida de capacidade, que é o litro e mililitro. Por isso, a questão A pergunta quais unidades de medida podem ser identificadas na cena. Por isso que a nossa resposta correta é mililitro, representado por ml, litro, representado por L, e o real, representado pelo R e o cifrão. Todos esses elementos estão presentes na imagem. Em seguida, temos a informação. Para medir quanto cabe em um recipiente, utilizamos unidades de medida de capacidade, como o litro e o mililitro. 1 litro equivale a 1000 mililitros e 1 litro é igual a 1000 mililitros. Dando continuidade nas questões, vamos ler aqui abaixo do quadro. Para descobrir em qual opção Marcos vai gastar menos, é preciso saber quantas garrafas de 250 ml equivalem a uma garrafa de 1 litro de água. Observem, temos aqui 250 ml representando uma garrafinha de água. Temos mais uma, representando mais uma garrafinha de água, mais uma, ou seja, 1, 2, 3, 4. Então, 250 mais 250 mais 250 mais 250 é igual a 1000. Ou seja, 1000 mililitros, que é igual a 1 litro. Então, se ele for comprar as garrafinhas pequenas, ele vai ter que comprar 4 garrafinhas. Como cada uma custa R$1, então 4 garrafinhas que dá 1000 mililitros, que é igual a 1 litro, equivale igual a R$4 que ele irá gastar. Como 1000 mililitros é 1 litro, a quantidade de água de garrafas de 250 mililitros enche uma garrafa de 1 litro. Agora basta calcular quantos reais Marcos vai gastar se comprar 4 garrafas de 250 ml ou uma garrafa de 1 litro. Sabemos que a garrafa de 1 litro é o quê?
R$3. Para ele ter a mesma quantidade da pequena, ele precisa comprar 4. Então, vai ser R$4. Ou uma de 1 litro valendo R$3, qual que compensa, sendo que é a mesma quantidade? Né? Então, compensa mais ele comprar uma garrafa de 1 litro, que é R$3. Por isso aqui, vamos para a questão B. Quantos reais Marcos pagaria em cada opção? Então, Marcos gastaria R$4 se comprasse 4 garrafas de 250 mililitros e R$3 se comprasse uma garrafa de 1 litro. Vamos para a segunda questão da B. Qual delas ele deve escolher para gastar menos? A nossa resposta correta, para gastar menos, ele deve comprar a garrafa de 1 litro. Página 213, atividade 2. Indique a unidade de medida de capacidade, copo ou balde, ou seja, o copo é pequeno, o balde tem maior capacidade de líquido, né? Que você considera mais adequada para medir. Então, vamos lá. A capacidade de uma jarra. Para me encher uma jarra, por exemplo, de água, eu encheria com um copo ou com um balde? Então, a resposta correta é um copo, porque a jarra não é tão grande. Questão B. A capacidade de uma piscina infantil. Para me encher uma piscina mais rapidamente, eu usaria o copo ou o balde? Então, o balde, nossa resposta correta. Atividade C. A capacidade de uma garrafa. Então, eu encheria a garrafa com um balde ou com um copo? Com um copo, né? Mais adequada. A garrafa não teria como encher com um balde, é muito grande a sua capacidade do balde. Última questão, a capacidade de uma banheira. Para enchermos uma banheira, qual seria mais adequado, usar o copo ou o balde? Então, nossa resposta é o balde. O balde ele contém mais litros dentro dele, né? Enquanto o copo não chega nem a 1 litro, são mililitros. Por isso que cada questão teríamos que refletir a capacidade. Agora vamos para a atividade 3. Observe as embalagens de amaciante abaixo. Temos duas. Na primeira, o amaciante contém 1 litro. Na segunda, ele contém 500 ml. Qual tem mais? Não devemos esquecer que 1 litro equivale a 1.000 mililitros. E aqui tem 500 mililitros. Então, qual é a maior? A de 1 litro. Questão. Qual dessas embalagens tem maior capacidade? Então, nossa resposta correta, com 1 litro, corresponde a 1.000 mililitros. E 1.000 mililitros é uma capacidade maior que 500 mililitros. A embalagem, aí aqui pergunta por quê. Então, aqui fala, né, a embalagem de 1 litro tem capacidade maior que a embalagem de 500 ml, ou seja, a figura 1 é a nossa resposta correta. Atividade 4. Quantos recipientes com 250 ml de água são necessários para encher completamente essas duas garrafas? Então, vemos aqui na figura as duas garrafas. Cada uma contém 1 litro, ou seja, 1.000 mililitros. Então, aqui tem 1.000 e aqui mais 1.000. 2 litros é igual a 2.000 mililitros. E o que temos para encher essas garrafas? São copos, né? Ou recipientes pequenos que contêm 250 ml. Então, iremos de 250 em 250, até chegarmos a 2.000 mililitros. Então, por isso que aqui a primeira questão está repetindo 250 4 vezes, que é igual a 1.000. Então, já enchemos uma garrafinha com 4 recipientes de 250 ml. Para encher a outra garrafinha, basta repetir o mesmo procedimento. Repetimos o 250 4 vezes, que é igual a 1.000. Então, 1.000 mais 1.000 é igual a 2.000, representado aqui 2.000 mililitros ou 2 litros. Por isso que aqui temos 4 recipientes mais 4 recipientes. Então, nossa resposta é 8. Então, para encher essas duas garrafinhas de água, contendo ao todo 2 litros, precisaríamos de 8 recipientes que têm a sua capacidade de 250 ml. Então, a nossa resposta são necessários 8 recipientes com 200 ml de água. Agora, vamos para a página 214. Atividade 1. Em cada uma das situações abaixo, pense na situação real. Faça uma estimativa e marque com um X a alternativa que você julgar mais apropriada. Então, vamos para a primeira questão. A. Janaína recebeu alguns amigos em casa e preparou suco para o lanche da tarde.
Qual é a capacidade aproximada de um copo como este? Então, temos aqui o copo de suco. Sabemos que ele não contém 1 litro, é bem menos de litro, né? Contém o quê? Mililitros. Então, vamos para as opções para ver qual é a mais adequada. 4 litros. Não, né? 4 litros é uma capacidade bem maior do que um copo d'água. Então, não é a nossa resposta correta. Segunda opção, 40 mililitros. Também não, porque pois é muito pouco. Não conseguiria encher o copo d'água. Então, vamos para a terceira opção. 40 litros também não, seria demais para um copinho pequeno. Nossa última opção, 400 mililitros. É mais adequado se for para uma estimativa sobre um copo de suco, tá bom? Questão B. Maurício montou uma piscina, vemos aqui na imagem, no quintal para as crianças se divertirem. Qual é a capacidade aproximada de uma piscina como esta? Ou seja, não é exata, mas é uma capacidade aproximada. Então, essa piscina tem 4 litros. 4 litros é bastante, mas não é o suficiente para encher uma piscina. Segunda opção, 4 mililitros também não é muito pouco, uma quantidade muito mínima para poder encher uma piscina. Terceira opção, 4.000 litros. Então, seria aqui mais adequada. E a nossa última opção, que está errada, né? 4.000 mililitros. 4.000 mililitros é a mesma coisa de 4 litros. Não conseguiria encher a piscina. Por isso, a terceira alternativa está correta. Atividade C. Fernanda estava visitando o zoológico e ficou admirada com o tamanho do elefante. Vemos aqui na imagem o elefante. Qual é a massa aproximada de um elefante? Nessa questão, iremos mudar a unidade de medida para a massa. Lembrando que já estudamos sobre quilogramas, gramas e miligramas. 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. E 1 grama corresponde a 1.000 miligramas. Sabendo que o quilograma é maior, depois vem a grama e a miligrama, vamos aqui responder as questões. Qual será mais ou menos o tamanho do peso do elefante? 600 mil ou 600 mg? Aprendemos que o mg é uma unidade de medida bem pequenininha. Podemos representar com os comprimidos, os remédios, né? Os remédios são representados com o mg, que são as miligramas. Ou seja, não é adequado para um elefante com esse tamanho todo. Então, vamos para a segunda alternativa. 600 gramas, um pouquinho mais de meio quilo? Não, né? Não chega nem a 1 quilo. Jamais, o elefante é bem maior. Então, vamos para a terceira alternativa. 6.000 gramas. 6.000 gramas é a mesma coisa que 6 quilos. Então, será que esse elefante tem 6 quilos ou 6.000 gramas? Não. Então, a última resposta que está correta, 6.000 quilogramas. É o peso mais adequado para um elefante. Última questão, D. Carlos está preparando um bolo. No preparo do bolo, ele usou uma xícara de chá de farinha, como vemos aqui na imagem. Qual é a massa aproximada de farinha que ele usou? Ou seja, qual será a quantidade de farinha que tem dentro da xícara? Primeira alternativa, 30 miligramas ou 30 mg. Não, né? 30 mg é bem pequenininho, um tamanhozinho de um remédio. Não enche uma xícara. Então, segunda alternativa, que é a nossa correta, 300 gramas. Então, aproximadamente, a xícara cabe 300 gramas de farinha dentro dela. Terceira alternativa, 3 kg de farinha, 3 kg dentro de uma xícara pequena, por isso que não é nossa resposta correta. E a última, que também não é correta, 3.000 gramas, que é igual a 3 kg. Também está correto, nossa alternativa correta é a segunda. Agora vamos para a página 215, atividade 2. No mercado, perto de casa de Alice, são vendidas essas marcas de farinha de mandioca. Temos aqui com 3 pesos diferentes, 250 gramas, 500 gramas e 750 gramas. Todas de farinha de mandioca. Sabendo disso, vamos responder as questões. A. Quais opções a Alice tem para comprar 1 kg de farinha de mandioca? Então, 1 kg que é igual a 1.000 gramas. Para responder a questão, complete o esquema. Então, ela com um pacote de 250 gramas, quanto é necessário desse mesmo pacote para ter 1.000 gramas, né, que é 1 kg?
4 pacotes de farinha. Então, 250 vezes 4 é igual a 1 kg. Segundo tópico, pacotes de farinha que contém 500 gramas. Então, para ter 1 quilo, que é igual a 1.000 gramas, precisamos de 2 pacotes de 500 gramas. 500 mais 500, 1.000, que é 1 quilograma, por isso a resposta 2. Terceiro tópico, temos aqui um pacote de farinha de 750 gramas e um pacote de farinha de 250 gramas. Precisamos de 1 quilo, que é igual a 1.000 gramas. Então, somando 750 mais 250, já temos 1 quilo de farinha, ou 1.000 gramas. Por isso que a nossa resposta correta é um pacote de 750 gramas mais um pacote de 250 gramas. E o nosso último tópico, temos aqui 250 gramas, o primeiro pacote. O segundo pacote, 500 gramas. Como esse segundo pacote é maior, já temos a metade de 1.000 gramas, que é o 500. Quantos pacotes desse precisaria para completar? 2, 250 mais 250 gramas é igual a 500 gramas. Por isso, a nossa resposta correta é 2 pacotes de 250 gramas e 1 pacote de 500 gramas. B. Alice comprou 4 pacotes de farinha, que tem 250 gramas cada, e pagou R$3 por pacote. 4 pacotes desses é igual a 1 quilo, porque vai dar 1.000 gramas, e pagou R$3 por cada um. Quantos reais Alice gastou para comprar 1 quilograma dessa farinha de mandioca? Aqui basta somar o total dos pacotes, sabendo que cada um custa R$3, ou seja, repetiríamos 4 vezes o número 3. Ficaria 3 mais 3 mais 3 mais 3, que é igual a 12, ou 4 vezes 3, chegaríamos no nosso resultado. Qual é? Alice gastou R$12. Agora vamos para as correções das atividades de ciências. Estou na página 56 do livro, onde estamos aprendendo a reprodução dos animais. Essa página nos ofereceu um texto que é a reprodução sem parceiro. Depois a atividade 2, que também era para ler um pequeno texto. O texto fala sobre as cigarras, que são insetos. E no texto diz que quando chega aos tempos de chuva, fica mais propício desses insetos se reproduzirem. E é nesse momento que as cigarras adultas cantam, para atrair o parceiro, e assim aconteceu o relacionamento, que é o acasalamento. De acordo com isso, vamos responder as questões A e B. A pergunta como as cigarras se reproduzem, então nossa resposta correta por meio de acasalamento. Atividade B. De acordo com o texto, a reprodução das cigarras depende do quê? De um tempo seco ou de um tempo úmido? Então, de acordo com o texto, a nossa resposta correta é a segunda alternativa, de um tempo úmido. É o tempo mais propício que as cigarras utilizam para se acasalar. Página 57, temos o texto, como os animais nascem. Animais que nascem do corpo da fêmea, ou seja, os mamíferos. Aqui vai falar do acasalamento entre o macho e a fêmea. Página 58, temos textos e imagens que vai falar sobre os animais ovíparos, ou seja, animais que nascem de ovos. Temos aqui como exemplos percevejo, cobras, galinha e o tuiuiu, que é uma ave. E por fim, a página 59, que continua falando dos ovíparos, porém com classificações, ovos com casca e ovos sem casca. Depois dos textos, vem as questões. Questão 1. Escreva o nome de 2 animais que nascem do corpo da mãe e 2 animais que nascem de ovos, ou seja, 2 mamíferos e 2 ovíparos. E em que ambiente eles vivem? Então, temos aqui uma sugestão do livro. Vocês podem estar colocando as opções de vocês. Então, o livro sugeriu que nascem do corpo da mãe. A vaca, o cão, o gato, o elefante, a zebra, o cavalo, rato, porco, baleia, entre outras coisas. E vivem em diversos ambientes, que nascem de ovos. As aves,
Alguns insetos, os anfíbios, também vivem em diversos ambientes. Vocês que colocaram alguns animais específicos, pode colocar onde ele vive. Se é um animal terrestre, se é um animal aquático. Agora vamos para a atividade 2. A fotografia mostra peixes palhaço colocando ovos sobre uma pedra. Converse com os colegas. Vocês acham que esses ovos sobreviveriam fora da água? Então a resposta correta daqui é não, né? Porque esses ovos fora da água, eles iriam o quê? Ressecar. Pois também necessitam, nessa hora, de um ambiente úmido. E a atividade 3. Onde o filhote da galinha se desenvolve? E que cuidados ele recebe da mãe antes do nascimento e depois? Então, nossa resposta correta é: o filhote da galinha se desenvolve no ovo, né? Dentro do ovo. As fêmeas, que são as galinhas, elas chocam os ovos, né? Por quê? Porque elas aquecendo assim os ovos, cuida deles até o nascimento. Depois do nascimento, os filhotes recebem proteção e também, ao acompanhar a mãe, aprendem onde e como conseguir alimento. Agora vamos para as correções das atividades de história. Página 70, disputas pelo território do Brasil. E esse texto, ele nos fala que o território brasileiro era desejado pelos europeus. E também fala sobre quando os franceses chegaram no território brasileiro. E a intenção deles era comercializar o pau-brasil, que são árvores muito valiosas daqui. E era, na época, a principal riqueza do território brasileiro. Também temos um outro texto que fala sobre a fundação da cidade do Rio de Janeiro. O texto fala sobre a expulsão dos franceses pelos portugueses, sobre a fundação, né, que eles fundaram a cidade do Rio de Janeiro. E na página 71 dá continuidade ao texto. E nos oferecem duas imagens de apoio. A primeira imagem representa a fundação do Rio de Janeiro, comandada pelo líder, né, que foi Estácio de Sá. E a segunda figura temos a primeira igreja fundada por ele. Logo em seguida temos o pequeno texto que fala sobre o cotidiano da cidade, que era bem simples e modesto. Em seguida temos as atividades. Atividade 1. Responda as questões no caderno, mas vocês escreveram no livro mesmo. A. Por que os franceses tentaram se instalar no Brasil? Então, o que eles queriam? Então, nossa resposta correta: para explorar o pau-brasil, lembram? E dar início a uma colônia francesa no Brasil. Atividade B. Que estratégias portugueses usaram para expulsar os franceses do Rio de Janeiro? Essa resposta encontramos na página anterior, lá no finalzinho da página 70. E lá fala que eles fizeram o quê? Negociaram com os indígenas, que eram aliados dos franceses. Então, os portugueses eles se aliaram aos indígenas e assim expulsaram os franceses do Rio de Janeiro. Atividade C. Os franceses desistiram de se instalar no Brasil após sua expulsão do Rio de Janeiro? Quem leu com atenção sabe a resposta, que os franceses eles não desistiram, eles voltaram um tempo depois. Então vamos lá, nossa resposta é não. Em 1612 eles tentaram novamente se instalar, dessa vez na costa do norte, onde fundaram a cidade de São Luís, como vimos na página anterior. Depois tem uma atividade 2, que era um desenho, lembram? Em uma folha à parte, faça uma ilustração baseada no texto dessa página, que descreve o cotidiano do Rio de Janeiro após sua fundação. Então, o desenho é de acordo com esse pequeno texto, que fala sobre um lugarzinho pacato, com pouca habitação, presença dos índios. E esse desenho pode ser feito no caderno mesmo de sala. Agora vamos para as correções das atividades de geografia. Página 54 do livro, temos o texto Os rios e seu curso. Nele aprendemos que o rio se origina no quê? Numa nascente. E após um percurso, ele despeja, né, as suas águas nas margens ou na foz, né, do rio, onde é encontrado um relevo mais baixo, né, a parte mais baixa.
E de acordo com alguma dessas informações, vamos responder a atividade 3. Complete as lacunas do texto com as palavras do quadro. Então, temos as palavras foz, erosão, nascente, margens e rio. Então, vamos começar as correções. Estamos falando do quê? Dos rios, né? Então, o rio se origina em onde que nascem os rios? Na nascente. E despeja suas águas na foz, como diz no texto. A erosão, que é a resposta correta aqui, porque sobrou só apenas margens e erosão. Então, a erosão é a mais adequada. Vamos ver como que ficou a frase. A erosão gerada pela força das águas do rio provoca os deslocamentos de materiais, que podem se depositar no fundo, nas margens ou na foz do rio. Então, essas são as respostas corretas para preencherem a lacuna ou as lacunas. Agora vamos para a nossa última página, que é a página 55, a interferência humana no curso dos rios. Quando há uma cidade, ela foi construída perto de um rio, muitos desses houve interferência humana sobre eles, que é a chamada canalização. A canalização ela muda o percurso dos rios, faz com que um rio que tem várias curvas fique mais reto, passando o rio pelas tubulações, como podemos ver, só que bem pouco aqui na segunda imagem. Após disso, temos as atividades. Atividade 4. Compare as fotos acima. Lembrando que as fotos são do mesmo lugar, como era o curso do rio na década de 1930 e como ele era em 2014. Então, nossa resposta correta, na foto da década de 1930, o curso do Rio Pinheiro tinha o quê? Podemos ver aqui, muitas curvas, também conhecidas como meandros. Em 2014, após ser canalizado, o curso do rio ficou mais regular, quase reto em alguns trechos. Depois temos a atividade 5. Pergunta se há rios canalizados aqui na nossa cidade, então nossa resposta é não. E assim finalizamos as nossas correções das atividades da semana. Obrigada pela dedicação de cada um de vocês. Um beijo da professora Larissa e fiquem com Deus.